E se uma das famílias mais ricas da história tivesse moldado não apenas mercados, mas também a forma como o mundo entende saúde, ciência e progresso? E se decisões tomadas em silêncio há mais de um século ainda influenciassem a sua vida hoje, sem que você jamais tivesse percebido? A história da família Rockefeller não é apenas sobre dinheiro. É sobre visão estratégica, poder invisível e a capacidade de influenciar o rumo da civilização sem ocupar cargos políticos ou aparecer nos livros didáticos. Hoje, você vai conhecer essa história sob uma perspectiva raramente discutida. No final do século XIX, os Estados Unidos viviam uma transformação radical. A industrialização avançava rapidamente e o petróleo se tornava o recurso mais valioso do planeta. Foi nesse cenário que John D. Rockefeller construiu a Standard Oil. Por meio de aquisições estratégicas, controle de transporte e acordos silenciosos, ele criou um império tão poderoso que chegou a controlar cerca de 90% do refino de petróleo nos Estados Unidos. Rockefeller não era apenas um empresário, era um estrategista. Sua fortuna se tornou tão grande que o governo americano foi obrigado a intervir, desmembrando a Standard Oil sob acusações de monopólio. Para muitos, esse seria o fim do poder. Para os Rockefeller, foi apenas o começo de uma nova fase. Após o desmembramento da Standard Oil, a família percebeu algo fundamental. O verdadeiro poder não está apenas na indústria, mas na capacidade de moldar ideias, sistemas e padrões. Foi então que os Rockefeller passaram a investir pesado em educação, ciência, medicina e filantropia. Nasciam grandes fundações, apresentadas ao público como instrumentos de progresso e bem-estar social. Mas toda grande estrutura filantrópica levanta uma pergunta inevitável. Quem financia o conhecimento também decide quais ideias prosperam? No início do século XX, a educação médica nos Estados Unidos era fragmentada, diversa e descentralizada. A Fundação Rockefeller financiou reformas profundas nesse sistema. Universidades passaram a seguir um modelo padronizado, baseado em ciência laboratorial, química e pesquisa financiada. Esse modelo trouxe avanços reais, mas também eliminou outras abordagens de ensino e tratamento, consideradas não científicas dentro do novo padrão. O resultado foi um sistema mais eficiente e também mais centralizado. Poucos falam sobre isso, mas padronizar o conhecimento é uma forma silenciosa de controle. Com o avanço da ciência moderna, a medicina se aproximou cada vez mais da indústria química. Medicamentos passaram a ser produzidos em grande escala, e a saúde deixou de ser apenas cuidado para se tornar também um mercado. Universidades financiadas, pesquisas patrocinadas e grandes indústrias passaram a caminhar juntas. Críticos afirmam que esse modelo favoreceu tratamentos contínuos em vez da prevenção. Defensores dizem que foi o caminho natural do progresso científico. Talvez ambos estejam certos, mas a pergunta permanece: quem decide o que é prioridade global em saúde? Diferente dos impérios políticos do passado, o poder moderno não precisa de coroas nem exércitos. Ele atua nos bastidores, por meio de financiamentos, de pesquisas, de instituições respeitadas. A família Rockefeller compreendeu isso cedo. Enquanto o mundo observava presidentes e guerras, as decisões mais duradouras eram tomadas longe das câmeras. Esse é o poder invisível, o poder que molda o futuro sem precisar ser anunciado. Ao longo das décadas, surgiram questionamentos sobre os limites dessa influência. Quem escolhe quais pesquisas recebem bilhões de investimentos? Quem define o que será ensinado nas universidades? Quem decide o que é ciência e o que é descartado? Essas perguntas não são acusações, são convites à reflexão.
porque compreender o passado é essencial para entender o presente. Hoje, o nome Rockefeller ainda está presente em universidades, centros de pesquisa, fundações e instituições globais. Não como um símbolo de conspiração, mas como um exemplo claro de como riqueza, conhecimento e influência podem caminhar juntos por gerações. A história dessa família não fala de vilões ou heróis, fala de estratégia, de visão de longo prazo e de como o mundo moderno foi moldado muito além do que nos contaram na escola. Quando você começa a enxergar esses padrões, percebe que a história oficial é apenas uma das versões possíveis. Existem camadas, existem bastidores e existem perguntas que quase ninguém faz. Se você quer continuar explorando as histórias pouco comentadas de quem moldou o mundo moderno, siga a página e compartilhe este vídeo. Algumas verdades não estão nos livros, elas estão nas conexões.